Eu sempre falo para o meu time que para a gente surpreender o paciente, a gente precisa entregar muito mais do que ele espera. E para entregar muito mais do que ele espera, a gente precisa estar preparado, tem que estar pronto, tem que ter outras habilidades além daquela habilidade técnica, que eu chamo de habilidade emocional, para poder acolher aquele paciente e surpreender aquele paciente, entregar muito mais do que ele espera. Porque quando a gente surpreende o paciente, tudo acontece. Aquele paciente vira o nosso fã. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Eles me contam suas histórias. Esse é o podcast da LV45. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. Meu convidado de hoje, ele é formado em administração de empresas, só que ele está há mais de 19 anos atuando exclusivamente com clínicas odontológicas de alto padrão. Ele vai dividir e contar a história dele. Leandro Arada, seja muito bem-vindo. Obrigado, Darcy, pelo convite. E vamos lá, compartilhar essa história. Há 19 anos atuando com gestão em clínicas odontológicas de uma forma exclusiva, vivendo de fato tudo o que um dentista sente na pele. Mas isso estava nos seus planos quando você era jovem ou não? Por que você foi cursar administração de empresas? Na verdade, eu fui um escolhido. Eu me vejo dessa forma. Eu estudei administração por conta da influência dos meus pais. Porque o meu pai é um empresário. Então, por conta dos negócios do meu pai, eu acabei estudando administração. Só que na época da faculdade, né, eu decidi seguir um outro caminho. Então, logo que eu entrei na faculdade de administração, eu fui em busca de um estágio, tá? E tem uma clínica odontológica de alto padrão, super renomada aqui em São Paulo, que estava precisando de um estagiário na parte administrativa. Daí aonde foi que iniciou a minha jornada na odontologia, que dessa forma me apaixonei e estou na área até hoje. E eu fiquei na parte administrativa dessa clínica, fui contratado, efetivado, virei um auxiliar administrativo e depois o administrador dessa clínica. É uma clínica de alto padrão que fica em São Paulo. E durante 13 anos que eu fiquei nessa clínica, aprendi demais. Aprendi demais como lidar com o paciente, todo o fluxo, todo o processo, esse processo de encantamento, né? A jornada do paciente. Então, a jornada do paciente para poder agregar muito valor está em mim. Foi um baita de um aprendizado. Então, todas as etapas pela qual o paciente passa, né, eu consigo conduzir com maestria. E você pegou muitas mudanças, né? Porque a gente está falando aí de praticamente 2 décadas. Deve ter mudado muita coisa, né? Mudou bastante. Eu comecei lá em 2005. 2005 como estagiário e fiquei até 2018. Vivenciando a rotina de uma clínica odontológica, tá? Em todas as áreas. Então, é uma clínica multidisciplinar, com esse conceito sempre com o paciente em primeiro lugar, com foco na experiência do paciente. É uma clínica que tem um laboratório de prótese. Então, durante 13 anos, eu vivenciei na prática mesmo tudo o que acontece dentro de uma clínica. E logo em 2018, 2017, eu fui convidado para poder estruturar algumas clínicas. É onde eu comecei a fazer a minha transição de carreira, porque eu já estava lá há 12, há 13 anos. E, querendo ou não, você acaba ficando meio acomodado, né? Uma zona de conforto. Então, eu acabei decidindo assumir esses projetos e fiz essa transição. E eu me preparei para poder fazer essa transição. Me preparei, me especializei em várias áreas, fiz vários cursos
e faço hoje vários cursos. Então, essa atualização é algo constante, que não para. Então, eu saí em 2018 com 3 grandes projetos para poder reestruturar grandes clínicas. Uma em São Paulo, outra em Uberlândia e outra clínica em Teresina. Então, eu já saí com esses 3 grandes projetos, abri a minha empresa de consultoria. E tudo isso, assim, veio por conta da sua bagagem, Leandro? Porque você deve ter visto muita coisa. Quando você entrou nessa clínica, já existia essa coisa que a gente vê hoje, por exemplo, focar na jornada ali do cliente? Já era uma filosofia que lá atrás essa clínica já tinha? Era uma filosofia. Essa jornada do paciente, essa experiência, o foco no paciente em primeiro lugar. Então, era algo que era levado muito a sério. A condução do paciente em todas as etapas pela qual o paciente passa. Desde o primeiro atendimento ali na recepção, a primeira consulta com o dentista, a avaliação, o planejamento, porque a alma do negócio é o planejamento. Através de um time. A clínica tinha um time muito forte, um time muito bem treinado, um time muito bem preparado para poder fazer essa entrega. Porque se você não tiver um time forte, muito bem treinado, muito bem preparado para poder fazer essa entrega, você não vai conseguir proporcionar uma experiência, você não vai conseguir surpreender o seu paciente. Por quê? Para você conseguir surpreender o seu paciente, depende de todos. Não depende só do dentista, não depende só do dono da clínica, depende de todos. Por isso que a gente precisa ter um time forte, a gente precisa treinar, a gente precisa capacitar essas pessoas. Então, o treinamento e o time é a alma do negócio. Dentro de uma estrutura, dentro de um fluxo, dentro de uma jornada do paciente. Então, tudo isso era feito lá com excelência. Então, além disso, o resultado precisa acontecer. Quando eu falo de resultado, é o resultado que depende de todos. Todo mundo precisa fazer uma entrega extraordinária. Essa entrega extraordinária não depende só do dentista, mas depende de cada um dentro da sua área. A gente precisa entender que todo mundo é importante dentro dessa jornada para poder entregar algo diferente. Eu sempre falo para o meu time que para a gente surpreender o paciente, a gente precisa entregar muito mais do que ele espera. E para entregar muito mais do que ele espera, a gente precisa estar preparado. Tem que estar pronto. Tem que ter outras habilidades além daquela habilidade técnica, que eu chamo de habilidade emocional, para poder acolher aquele paciente e surpreender aquele paciente, entregar muito mais do que ele espera. Porque quando a gente surpreende o paciente, tudo acontece. Aquele paciente vira o nosso fã, mesmo de fato. E ele vai acabar divulgando a marca, enfim, a clínica. Você falou para mim assim que você resolveu partir aí, né, fazer uma migração de carreira e você se preparou para ela. Quais cursos que você fez? Aonde você viu que você precisava se especializar antes de sair, que ia ser um diferencial? Eu fiz uma imersão aqui em São Paulo com o Rafa Prado. Nessa imersão, dentro dessa imersão, que foi uma imersão de 3 dias com vários palestrantes, grandes empresários. E diante dessa imersão, escutando esses palestrantes, essas pessoas que têm bastante resultado mesmo de fato, foi virando algumas fichas, né, aqui dentro da minha mente. Daí, a partir disso, eu comecei a buscar um conhecimento que antes eu não tinha. Então, eu fiz cursos de educação financeira, eu fiz diversos cursos na parte de gestão, na parte de liderança, na parte de gestão de pessoas, a questão também da oratória, da comunicação. Então, até hoje, eu faço vários cursos. O conhecimento é algo que é inesgotável, não é verdade? O que eu preciso aprender é muito maior do que eu já aprendi. Então, eu tenho que ter essa visão e esse entendimento, que eu tenho que aprender muito mais do que eu sei hoje. Na verdade,
É contínuo, né? É algo tá contínuo. Estudando sempre, não tem jeito, não para, né? Nunca mais. E aí, quando você fez essa migração de carreira, como que foi essa experiência? Conta pra nós. Foi algo bem desafiador. Foi novo. Para poder assumir 3 grandes projetos. Só que foi um passo importante. Eles eram simultâneos? Simultâneos. Você falou, agora eu vou com Agora tudo. eu vou com tudo. E foi um passo super importante. Então, em 2018, eu assumi esses 3 grandes projetos. Daí, a partir disso, com a consultoria, por conta da indicação e também do marketing digital, da divulgação, eu consegui novos clientes. Então, a empresa ela foi crescendo na parte de consultoria, tá? Daí, depois, veio a pandemia. Só que, para mim, a pandemia ela foi ótima. Foi um momento que eu aprendi muito a trabalhar principalmente no online. Porque antes eu trabalhava só no presencial. E o online hoje, a gente consegue acessar algo que às vezes presencial é difícil de acessar. Então, por conta da pandemia, eu acabei crescendo bastante. Muito mesmo, de fato. Aprendi demais a trabalhar de uma forma diferente. E, além disso, a gente resolveu abrir a primeira clínica. Surgiu a primeira clínica. Porque uma coisa é quando você é funcionário. Então, eu fiquei 13 anos como funcionário. Daí, depois, o próximo passo foi como consultor. Outra coisa é você ser consultor. Você orientar as clínicas, orientar os dentistas a fazer o que tem que ser feito para poder alcançar o resultado esperado. Porque o que importa no final é o resultado. Depois, quando você tem o seu negócio, é outro patamar. Tá? É uma outra fase de aprendizado. Então, eu acabei crescendo muito diante da clínica que eu resolvi abrir. Então, a primeira clínica foi na pandemia mesmo, em 2020, Porque que fica em São do Paulo. outro lado, né? Hoje você tem quantas? 4 que você é sócio? 4 clínicas. 4, né? 4 clínicas Porque que eu aí sou você tem sócio. outro desafio, né? Um é você entrar numa clínica como consultor e você faz o quê? Uma avaliação e vê como você consegue melhorar ali o fluxo? Como que funciona? Como consultor, eu faço o planejamento. Tá? O planejamento para poder o dentista, o dono da sua clínica, alcançar aquele objetivo, aquele resultado. E o objetivo e o resultado é muito relativo. Cada um tem o seu. Então, a minha consultoria, a minha mentoria, ela é bem personalizada, de acordo com o objetivo de cada um. Então, eu entendo qual é o objetivo, tá, do dentista, dono da sua clínica, e eu faço um planejamento. Tem um plano de ação. Normalmente, esse projeto dura 1 ano. Tem que ser no mínimo 1 ano. Por quê? Fazer o planejamento, deixar tudo estruturado, é uma coisa. Agora eu quero ver colocar em prática. Fazer o negócio acontecer. E para poder fazer o negócio acontecer, depende de mudanças. E mudar, a gente sabe que não é tão simples assim. Então, para a mudança acontecer, tem que ter constância. Então, é feito o planejamento e é feito o acompanhamento para a mudança acontecer. E para fazer com que o dentista alcance o resultado desejado. Então, a minha gestão ela é 360. Envolve todas as áreas para fazer com que o dentista alcance aquele resultado, aquele objetivo. Eu vou olhar a parte financeira, vou deixar o financeiro extremamente organizado. Eu vou profissionalizar todos os processos. Tudo vai estar extremamente profissionalizado. A parte dos fluxos, a parte dos processos, a parte do time, como treinar o time, a parte comercial, a parte de vendas. Tudo precisa ser muito bem organizado. Então, é feito o acompanhamento e é feito o treinamento em todas as áreas. Se tiver que também fazer a expansão, obra, reforma, fazer todo o acompanhamento, a gente vai fazer tudo isso de uma forma bem organizada, para fazer com que o dentista alcance o seu resultado.
Porque é um quebra-cabeça aí, né? Se uma pecinha não encaixar, não vai ter o resultado esperado, né? Não adianta, né? Eu vi até o seu Instagram, você posta bastante coisa, né? E tinha lá, você estava falando justamente sobre isso, sobre investimento em marketing, a clínica ok, os profissionais perfeitos. Aí, quando chega o cliente lá, ou lead, né? Se o primeiro atendimento ali da secretária já for ruim, foi tudo por água abaixo, né? Porque tudo é uma engrenagem. E se faltar uma peça, você compromete toda a estratégia e todo o resultado. Então a gente precisa ter essa visão do todo mesmo de fato. Identificar de uma forma rápida o gargalo para poder atuar. Então é a velocidade da ação que vai definir a velocidade do resultado mesmo de fato. Então se tem um problema ali na recepção para poder qualificar o lead, dentro dessa jornada do paciente, a gente precisa resolver. Se o problema está no marketing, porque está chegando pouco lead, ou porque esse lead não está tão qualificado, a gente precisa agir de uma forma rápida. Se o problema ali dentro do funil de vendas, o problema está na avaliação, está no fechamento, está na negociação ali com o paciente, a gente precisa identificar e atuar. Então, esse é o meu papel. Identificar de uma forma rápida através dos indicadores. Então, tem vários indicadores ali que a gente vai estar monitorando a clínica desse dentista para poder agir de uma forma assertiva, para poder fazer com que ele consiga alcançar o resultado. Porque é isso. É o resultado. É sobre o resultado. Que é o que eles querem, né? E quem te procura hoje, Leandro, com essa demanda? Quem são os seus clientes? Quem me procura, normalmente é aquele cliente que já tem mais de 10, 15 anos de profissão. Esse é o perfil que mais te procura. Esse é o perfil. Ele se sente refém do atendimento dele. Então, ele se sente solitário. Ele se sente refém daquele atendimento que depende exclusivamente dele, e ele não sabe como sair daquela situação. Não sabe montar um time, porque a gente precisa ter um time. Normalmente, esse meu cliente, ele é centralizador. Ele gosta de fazer tudo. Ele não sabe delegar. Às vezes, ele não sabe liderar o seu time, porque a alma do negócio é a liderança. Então, esse é o perfil do meu cliente. Ele, às vezes, quer fazer uma transição de carreira. Ele entende que o propósito dele em atender os pacientes já foi cumprido. E, às vezes, ele quer exercer o propósito dele de uma outra forma, sendo o maestro do seu negócio. Então, esse dentista já tem bastante experiência e ele quer ter um time. Daí ele quer capacitar esse time. Ele quer compartilhar toda essa vivência, toda essa experiência para o seu time. Ele entende que ele tem um legado que ele precisa deixar. Porque o que acontece? Todo negócio, ou ele vai ser vendido, ou ele vai ser quebrado. Vendido, quebrado, ou ele vai ter uma continuidade. Só que se o negócio depende exclusivamente dessa pessoa, se acontecer alguma coisa com esse dentista, que é o responsável, o negócio vai ser quebrado literalmente. Às vezes, como que ele se sente refém dessa situação, fica difícil de tirar as férias. Se tira as férias, a produção cai absurdamente, então ele precisa se programar financeiramente bastante para poder sair de férias, porque se ele sai de férias não vai ter ninguém ali para poder atender. E se ele gosta de atender, não tem nenhum problema. A gente vai organizar a vida dele para ele atender daquilo que ele gosta, e a gente vai trazer um time de especialistas para poder dar o suporte para ele. Ele pode continuar assim atendendo, só que ele precisa de um time.
Ele precisa ter tempo para poder também fazer a gestão, ele precisa ter tempo para poder treinar o seu time, ele precisa ter tempo para poder fazer com que o seu negócio cresça. Então, esse é o perfil dos clientes que eu atendo. Você tocou num ponto que é muito importante, né? Porque se a gente pensar um tempo atrás, quando a gente pensava num dentista, a gente logo associava assim, é o profissional ali que é o profissional liberal, é o autônomo, que ele tem lá o consultório dele e aí ele vai passar aquele consultório para o filho, né? Era uma gestão familiar. Você traz uma proposta hoje, que é uma proposta atual, e que é encarar isso como uma empresa. E aí você precisa ter uma sucessão, não que seja familiar, né? Como o seu próprio caso que você falou, né? Meu pai é empresário, fui estudar administração para seguir, mas aí você foi por outra área, né? Então, hoje, o dentista ele tem que encarar, assim, como uma empresa, se ele quer pensar, se a gente está pensando em futuro, né? Ele precisa entender que é uma empresa. Quando ele entende que o negócio dele é uma empresa, ele consegue crescer. Se ele não profissionalizar, ele não vai conseguir crescer. Então, o dentista que entende isso, cresce bastante. Quem não entende, fica para trás. Fica literalmente para trás. Você vê aquele dentista que às vezes tem bastante experiência e que acha que só a parte técnica vai conseguir manter ele no mercado, ele acaba ficando para trás. Não quer dizer que a parte técnica não seja importante. Lógico que é muito importante, muito, muito mesmo importante. Porque se não tiver a entrega, nada acontece. Se a entrega não acontecer, você não vai ter longevidade em relação ao seu negócio. E você precisa ter uma visão além da entrega, mesmo de fato. Por isso que você precisa profissionalizar o seu negócio. E você falou para mim que na pandemia você cresceu bastante. Ao que você acha assim o que aconteceu ali na pandemia? Muita gente não estava preparado e aí começou a precisar de ajuda? Por isso que você achou assim que seu negócio expandiu ali, as pessoas falaram, tô fazendo tudo errado, tem que corrigir isso aqui. O que aconteceu na pandemia? Infelizmente, vários consultórios fecharam por falta de planejamento financeiro. Essa questão do planejamento financeiro é fundamental, porque às vezes o dentista mistura os gastos da pessoa física com as despesas da clínica e vira literalmente uma salada de fruta. Então ele não sabe o que é da clínica, ele não sabe o que é dele mesmo de fato. Por falta de planejamento financeiro, por falta de educação financeira, infelizmente teve vários dentistas que de fato ficaram numa situação delicada. Clínicas mais preparadas, mais estruturadas na pandemia, conseguiu crescer, literalmente. Então, naquele momento que a gente teve que fechar as portas, essas clínicas, elas olharam o quê? Para dentro. Vamos melhorar internamente para poder, logo adiante, crescer. Daí, através disso, eu consegui crescer. Porque como que não dava muito para poder atender, a gente tinha mais tempo para poder organizar a clínica, para poder pensar de uma forma estratégica. Então, essas clínicas cresceram absurdamente, aumentaram muito o seu faturamento. E, em contrapartida, né, por conta da minha experiência, eu ajudei para poder fazer com que essas clínicas cresçam. Ô, Leandro, e como que é estar do outro lado? Que aí você falou, não, agora que eu já domino essa área aqui, eu vou agora para um novo desafio. Me conta da experiência de ter a primeira clínica e hoje você está lá como sócio em 4. Exatamente. Agora, como sócio, é um outro desafio. Porque uma coisa é quando você é funcionário. Você aprende um monte. Depois, você se torna um consultor. Você acaba vivenciando outros modelos de negócio. E, querendo ou não,
o aprendizado também é muito grande. Quando você abre a sua clínica, são novos desafios, novos aprendizados. E quando você tem mais do que uma clínica, o aprendizado e o desafio é gigante, mesmo de fato. Então, eu pude colocar tudo em prática nas minhas clínicas, o que de fato eu presto nas consultorias, o que de fato eu aprendi. Então, tudo que eu aprendi, eu coloco em prática nas minhas clínicas, mesmo de fato. Então, é um baita desafio montar o time, treinar o time, controlar o financeiro. Porque, imagina o seguinte, eu sou sócio de 4 clínicas, só que eu não consigo estar presente o tempo todo nas clínicas. Por isso que a gente precisa ter um time forte, muito bem preparado, muito bem treinado. Então, além das clínicas, eu também tenho a minha empresa de consultoria. Eu também tenho outros negócios. Então, eu preciso administrar esses negócios e as clínicas para poder fazer com que o negócio aconteça. Então, de fato, está sendo bem desafiador. Isso aconteceu em 2020, a primeira clínica. Em 2022, foi aonde surgiu as outras clínicas, porque em 2021 a gente formatou o modelo de negócio. Foi que em 2022 montamos a primeira unidade em Teresina. Depois compramos uma clínica no meio de 2022 em Atibaia. No final de 2022, comprei uma outra clínica em Belém. E estou aí nesse desafio em fazer essas clínicas crescerem. Porque montar uma clínica do zero, sem nenhum paciente, é muito desafiador. Muito desafiador. Então, são várias estratégias do zero para poder fazer com que a clínica cresça. E ainda você tem um outro fator que são clínicas em regiões bem distintas, né? Você tem ainda mais essa dificuldade aí pela frente. Você gosta mesmo de desafio, né? É o que me te move, move, o que né? me move é o desafio mesmo, porque imagina, é São Paulo, é Teresina, é Belém, enfim. Só que foi surgindo a oportunidade e a questão é a seguinte, você aceita ou não o desafio? E durante essa caminhada, às vezes algo que acontece, que é uma aprovação, literalmente, para você não aceitar o desafio. E eu fui superando todas as dificuldades para poder aceitar o desafio, porque quando a gente se permite a viver algo novo, daí sim que o aprendizado acontece. Se eu falar para você que é fácil, não é fácil, mas é possível. Porque quando você faz o que ama mesmo de fato, tudo se torna possível. Então, a minha vida, ela é bem corrida, mesmo de fato, por conta da distância, né? Uma clínica fica em Belém, a outra fica em Teresina, a outra fica em São Paulo e assim por diante. Eu também presto consultoria para diversas clínicas, então o desafio é bem grande mesmo de fato. Então, eu acabei aceitando sim o desafio, porque apareceu, Deus mandou. Então, se Ele está mandando, significa que eu preciso seguir esse caminho, eu preciso cumprir esse propósito, tá? Porque em vários momentos que às vezes a gente acha que não é possível, que não vai dar, só que sempre dá. Sempre dá. Quando você se propõe a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, Ele manda, né, a solução. Ele resolve pra gente da melhor forma. Se eu tô passando por esse desafio, é porque eu preciso aprender, né? Então, eu preciso ter muito equilíbrio emocional. Junto com tudo aí, junto com o né? financeiro e com tudo. Então, assim, o desafio trouxe muita resiliência para mim. Então, eu aprendi demais. Suportar a pressão. Porque deve ser bem grande, né? A pressão é grande.
Então, suportar a pressão traz resiliência e um baita aprendizado, porque eu estou mais preparado, eu estou mais pronto para algo maior ainda, né? Eu entendo que o que está por vir é muito maior do que está acontecendo hoje, só que o que está acontecendo hoje está me preparando para algo grandioso que vai acontecer. E se eu não tivesse aceitado os desafios, eu não ia me preparar para algo maior ainda que vai acontecer. Tá aí no futuro, né? Leandro, e conta para mim, assim, com a sua experiência, quais os maiores desafios que você vê quando você te chamam para fazer uma consultoria, assim? O que você percebe ali que você vê, assim, os erros mais comuns? Como que funciona? O maior desafio, sem sombra de dúvida, é o time. As pessoas. As pessoas. Por quê? É prestação de serviço. Então, a gente precisa ter as pessoas. Cada uma ali desenvolvendo o seu papel. E você falou algo importante que eu sempre falo. Imagina um quebra-cabeça. Cada pessoa é uma peça. Mas se a peça ela tá solta, não faz sentido. E a gente precisa montar esse quebra-cabeça. Unir essas pessoas mesmo de fato. Então, através do time, você vai crescer. Através do time, o dentista vai crescer. O dono da sua clínica vai crescer. Então, o maior desafio é a liderança. O maior desafio é a gestão das pessoas para poder seguir a cultura da clínica, para poder seguir o padrão de atendimento, o padrão de excelência. Então, por isso que o dentista, dono da sua clínica, precisa ter tempo para poder treinar as pessoas e falar o óbvio para as pessoas sempre, né? Tem que ter paciência para poder lapidar aquele diamante. Então, normalmente as pessoas não têm visão. Que nem no meu caso, que eu passei por várias experiências, a minha visão ela é ampla. E você pega um dentista que não teve tantas experiências, ele tem uma visão limitada, com certeza. Então, qual é o nosso papel? Trazer visão para o time. Visão de futuro, visão de crescimento. Então, é sobre isso. O maior desafio são as pessoas dentro de uma clínica odontológica. Por isso que você fala 360, né? Por isso que a gestão ela precisa ser 360 mesmo de fato. E trazendo algo aqui para o dentista, que é dono da sua clínica, que eu falo muito, é sobre o papel dele. O papel em fazer a clínica crescer, em fazer a clínica funcionar. E esse dentista, que é dono da sua clínica, ele precisa distribuir o tempo dele de uma forma com que ele faça a clínica crescer, mesmo de fato. Então, o que é fazer a clínica crescer? E o que é fazer a clínica funcionar? Mas, Leandro, a clínica precisa funcionar. Precisa funcionar muito bem, porque senão ela para de funcionar. Então, o que é fazer a clínica crescer e o que é fazer a clínica funcionar? O atendimento clínico da especialidade ali, da entrega do que precisa ser realizado, dos procedimentos, isso é fazer a clínica funcionar. Precisa sim fazer bem feito uma restauração. Porque se você não fizer bem feito essa restauração, para de funcionar. Literalmente, porque o paciente vai reclamar e essa reclamação vai ter sim uma consequência. Então, precisa ter as pessoas para poder fazer a clínica funcionar com excelência. Só que a gente precisa ter um time para poder fazer a clínica crescer. Fazer a clínica crescer é pensar a longo prazo, a médio e longo prazo, a tendência do mercado. Dentro de cada área, na parte financeira, quem que está pensando em fazer com que o departamento financeiro cresça com sabedoria? Será que a taxa de cartão ela tá boa? Será que a taxa de cartão não tem algo melhor no mercado?
Não dá para fazer uma compra coletiva. Então, a área financeira é muito além do que fazer conciliação bancária, pagar contas a pagar ou contas a receber. A área comercial, o que dá para a gente fazer de diferente na área comercial? Quais são as melhores ferramentas do mercado para poder melhorar o nosso atendimento, para poder qualificar o lead, melhorar um CRM bom para poder ajudar ali na hora da qualificação, porque não é só sobre qualificar. Tem que qualificar com excelência, mas qualificar com excelência é fazer a clínica funcionar. Pensar de uma forma estratégica é fazer a clínica crescer. Então, o dentista dono da sua clínica, ele tem que ter a visão em fazer a clínica funcionar. Se a maior parte do tempo ele está se dedicando para poder fazer a clínica funcionar, quem que está pensando em fazer a clínica crescer? E essa visão e esse pensamento tem que partir do dono da clínica. São várias estratégias, na verdade, né? Para cada área ali tem uma estratégia diferente e para cada negócio vai ser aplicado de uma forma específica ali, né? Isso mesmo. Não tem uma fórmula mágica de bolo para cá. Por isso que você fala que tem que ser individualizado, né? Você tem que analisar caso a caso. Tem que analisar cada caso e cada dono de clínica tem o seu objetivo. Que no final, às vezes, vai ser meio incomum. Porque normalmente o objetivo do pessoal é aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento com uma melhor lucratividade, com uma entrega extraordinária. Então, normalmente é isso, né? É fazer com que o negócio aconteça, aumentando o faturamento, com uma maior lucratividade, com uma entrega extraordinária, através de um time. Só que o que muda entre uma clínica e outra é a mentalidade do dono. Então, se a mente está aberta ao crescimento, tudo acontece de uma forma mais rápida. Se a mente está fechada, porque às vezes esse dentista tem algumas crenças que acaba limitando, impedindo dele crescer, então isso dificulta muito o processo. E o que acontece dentro desse processo? O time é só um reflexo do líder, do dono. Então, se às vezes a gente tem um time que não consegue fazer uma entrega extraordinária, que tem um time que não consegue refletir em grandes resultados, é um reflexo do dono. É a culpa do dono. E o dono precisa entender essa autorresponsabilidade dele. O papel dele em relação ao seu negócio, em relação ao seu time, para poder gerar grandes resultados para ele mesmo. Leandro, como que você lida com outro desafio que eu acho que hoje deve ser muito comum, que é ansiedade? Porque eu acredito que quando esse profissional, esse dono da clínica te procura, ele quer um resultado, mas ele quer um resultado rápido. E você frisou aqui que demora um tempo, porque além de toda essa parte da gestão, você tem a mentalidade, né? Acho que esse é um grande desafio para você. Como que você resolve isso? O maior desafio é trabalhar a mentalidade do dono da clínica, tá? Esse é o maior desafio. Com certeza, todo mundo quer um resultado de uma forma imediata. Todo mundo quer isso. Só que imagina o seguinte, o dentista me contrata e ele tem 20 anos de profissão, certo? E ele trabalha do mesmo jeito há 20 anos. Você acha que eu vou mudar ele em um mês? Nunca, né? Como que funciona esse milagre? Não tem, né? Não tem esse milagre. Então, é um processo de mudança. O ser humano é assim. É um processo de mudança. Até ele entender todo esse processo, porque esse dentista que tem 20 anos de profissão, ele trabalha da mesma forma desde sempre. E aquilo que ele vive desde sempre é diferente das minhas experiências.
das minhas vivências mesmo de fato. Então tem que ir de uma forma gradativa. Eu já deixo bem claro que esse processo ele precisa ser pelo menos 1 ano. Ah, tudo vai acontecer dentro de 1 ano? Depende. Depende da sua mentalidade e da velocidade de colocar tudo em prática. Daí sim pode acontecer dentro de 1 ano ou até menos do que 1 ano. Vai muito da sua mentalidade. Então isso eu deixo muito claro. Claro que se a gente agir de uma forma rápida, porque é um processo de melhoria, que é algo contínuo e não para nunca mais, então algo que foi definido e foi colocado em prática de uma forma rápida e a gente melhora esse processo de uma forma rápida, ele vai conseguir sim ter um resultado muito mais rápido. Mas só que se ele demorar para poder colocar em prática, se ele demorar para poder sim tomar grandes decisões, o resultado não vai aparecer. E aí não tem jeito, né? Tudo da mentalidade mesmo de quem te procura. Agora, uma dúvida. O que é mais fácil? Não existe caminho fácil, já sei que você já me explicou. Mas é melhor a pessoa, quando ela pensa já em ter uma clínica com foco em expandir, ela começar do zero, já trabalhando com uma gestão mais moderna, ou a pessoa que tem já uma clínica, ela consegue corrigir aí essa rota? Tem 2 caminhos. O caminho de ajustar a rota e o caminho de começar do zero. Tá? Então, eu já participei de alguns projetos que a gente teve que começar do zero, literalmente. A dentista, ela me procurou, ela tinha um consultório menor e ela queria um projeto maior, tá? A marca era ela, porque tudo era vinculado no nome dela e ela queria ter o negócio e não ser o negócio. É completamente diferente entre ter o negócio e ser o negócio. E dá sim para o dentista que tem o seu consultório, a sua clínica, ter um negócio rentável. Então foi feito um planejamento de brand, de marca ali do nome, para poder definir toda a filosofia de trabalho, montar o time, toda a organização financeira, todo o fluxo e todo o processo. Isso foi feito do zero em algumas clínicas. Daí tem outro caminho de vários dentistas que me procuram para poder reestruturar o que já existe. Então é feito o planejamento através do time, é feito todo o alinhamento do fluxo e do processo. Essa jornada do paciente ela é toda reestruturada para poder agregar muito valor ali em todas as etapas pela qual o paciente passa e montar o time, treinar o time para poder fazer com que esse dentista alcance o seu resultado. Então, é possível sim fazer toda a reestruturação desse dentista que já existe aí e que já tem o seu consultório há um bom tempo, ou a gente pode começar do zero. Tudo depende do objetivo, do que a pessoa quer. Tudo é possível. Não é fácil, mas é possível. Você até, eu lembrei que eu vi uma prova social que tem lá no seu Instagram, que tem uma dentista que ela fala que ela te viu em algumas palestras, você foi plantando ali uma sementinha na cabeça dela. Até a hora que ela falou, não, eu vou bater um papo com ele, e aí ela te chamou, você acabou se tornando um consultor dela, e ela falou, nossa, meu negócio hoje é uma outra empresa. Eu acho que parte dessa sementinha, né? Como você falou, volta lá na mentalidade. É o primeiro passo, né? Porque às vezes a pessoa se sente insegura em dar o primeiro passo. Se permitir a viver algo novo e diferente. E para você alcançar grandes resultados, a gente precisa de outras pessoas com outras capacidades para poder somar junto com você e sim você vai conseguir alcançar o resultado que você espera. Mas só que você precisa dar o primeiro passo. E essa dentista, ela decidiu. Ela deu sim um passo importante para poder entrar em contato comigo
E a partir disso, marcamos uma reunião, eu entendi o momento atual dela, o que ela deseja para o negócio dela, fizemos um planejamento e um plano de ação e, de fato, colocamos em prática. E tudo foi realizado de uma forma impecável, mesmo de fato. Deu super resultado, né? E como que funciona hoje para esse segmento, né, que é tão específico, né, rede social? Porque hoje todo mundo fala assim, tem que estar na rede social, tem que estar na rede social. E como que funciona para esse segmento que lida ali com... Às vezes a pessoa não quer aparecer, a pessoa que faz procura não quer de jeito nenhum fotinho. Como que ele faz? Como que o profissional tem que fazer? Hoje, a rede social é algo inevitável. O Instagram é como se fosse a sua vitrine. Imagina o seguinte, eu tô ali passeando no shopping e vejo aquela vitrine. E aquela vitrine, ela desperta um interesse. Daí, a partir desse interesse, dessa motivação, eu entro dentro da loja e a partir disso eu vou conhecer todos os serviços. Então funciona dessa forma. Se você não está trabalhando ali o seu Instagram, significa que a sua loja está fechada. Literalmente. Porque quem não é visto não é lembrado. E você precisa atuar de uma forma estratégica. Como que você vai se posicionar no meio digital? A gente precisa sim ter uma estratégia para poder se conectar com o público que eu desejo, mesmo de fato. Então funciona dessa forma. É extremamente importante a gente se posicionar em todas as plataformas, né? A gente precisa se posicionar assim no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube e assim por diante. Não tem como. A gente precisa marcar presença mesmo de fato. Por isso que você precisa de um time de marketing para poder te dar todo o suporte. Quando a gente começa um negócio do zero, sem paciente, o marketing é a alma do negócio. Você precisa investir pesado no marketing mesmo, no brand. A gente precisa sim investir no tráfego pago, se posicionar bem no Google, no Instagram, no YouTube e assim por diante. Então, não tem como. Rede social faz parte. E faz parte também desse planejamento, quando você faz o planejamento para a clínica ou não? Quando eu faço o planejamento para as clínicas, o marketing faz parte, com certeza. Porque o marketing é algo fundamental para poder alcançar o resultado desejado. Só que eu não realizo o marketing. Eu oriento a parte estratégica. Daí a gente precisa de um time, de um gestor de tráfego, de uma social media e assim por diante. Uma pessoa especialista no Google Meu Negócio. A gente precisa de um time para poder colocar toda a estratégia em ação. E eu faço o acompanhamento do funil de vendas, do resultado, o que precisa ser melhorado, se está chegando lead, se está agendando e está vindo para consulta, se veio para consulta, se fechou orçamento, se não fechou orçamento. Então, o meu papel é analisar todas as etapas do funil para poder direcionar o dono e também a empresa do marketing de uma forma estratégica. Também você vai fazendo monitoramento, se precisa mudar alguma coisa ali na rota? Já muda, já altera, já ajusta, porque esse acompanhamento tem que ser meio que diário, semanal e mensal. Eu estava conversando recentemente com um cliente e o acompanhamento ali de quem qualifica o lead é algo diário, o feedback. Tá chegando lead, não tá chegando lead? Se chegou, agendou, não agendou, veio para consulta, fechou, não fechou orçamento. Então esse feedback ele é diário no grupo para a empresa de marketing. Daí depois é feito análise também semanal e mensal. Por que que você precisa dar esse feedback de uma forma rápida? Imagina o seguinte, a empresa de marketing ou o gestor de tráfego,
ele cuida de várias contas, de várias empresas. Então, se você não marcar presença ali de uma forma ativa, ele não vai te dar tanta atenção assim, porque existe várias empresas. Ele na vida funciona dessa forma. A gente dá mais atenção quem está mais no nosso pé, né? Então, como que funciona? Então, deixa eu já resolver aquela empresa, porque a cobrança, ela é grande mesmo, de fato. Então, onde existe mais cobrança, existe mais resultado. É assim que funciona. Por isso que você não pode deixar só por conta da empresa de marketing. Você acha que você vai contratar uma empresa de marketing, eles vão fazer a parte deles, sim. Mas eles vão conseguir entregar mais se você cobrar mais. Leandro, e aí você me respondeu que a minha outra pergunta, que eu ia falar porque algumas empresas, elas acreditam que tudo tá lá no marketing e eu vou impulsionar ali, vou fazer uns posts e minha vida está resolvida, né? E aqui nesse bate-papo você mostrou que é muito mais do que isso. Se você não corrigir ali as peças, não adianta só você ficar impulsionando propagandinha lá no Instagram, que não vai funcionar, né? O resultado, ele acontece através do marketing, primeiro, se ele for verdadeiro. Não adianta você querer postar algo que não acontece dentro da sua clínica de uma forma honesta e verdadeira. Começa por aí. Você vai postar e divulgar a sua realidade. Daí sim você vai conseguir se conectar com o seu público. Porque se não for dessa forma, não vai se conectar. Se não tiver conexão, não vai ter resultado. Então, a partir disso, de toda essa estratégia, você vai conseguir sim melhorar os resultados. Mas a estratégia é a partir de um time forte. A jornada do marketing, ela é complexa, sem sombra de dúvida. Porque se faltar uma parte dentro dessa engrenagem, vai comprometer o seu resultado. Então, você precisa sim ter boas pessoas para poder divulgar o que acontece, divulgar o que acontece dentro da clínica, divulgar a sua realidade, a sua verdade, através do orgânico e através do tráfego pago, sem sombra de dúvida. Daí sim você vai ter um alcance maior, você vai receber mais leads, pessoas interessadas no seu serviço, e internamente você precisa ter um comercial forte. Um comercial forte que eu falo para poder qualificar esses leads com muita sabedoria, para poder agendar a consulta, trazer esse lead para poder fechar os orçamentos. Ele já atingiu o objetivo dele. Olhando, se a gente conseguiu plantar aí uma sementinha, igual a dentista falou, que ela viu você na palestra, e se foi plantando a sementinha, como que as pessoas têm que fazer para te achar, para entrar em contato com você? Vou pedir para você deixar aqui nessa câmera. Então, se você tem algum tipo de dificuldade em fazer com que o seu consultório cresça, se você se sente dentista refém da sua atividade, pode me seguir, clica lá no meu Instagram, arada_leandro, me chama, que a gente pode sim marcar uma reunião estratégica para poder te ajudar da melhor forma para fazer com que você alcance o seu resultado e o seu objetivo. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Foi muito bom te escutar. Muito bom mesmo, obrigado. Obrigada. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se é novo aqui no canal, se inscreva. Deixe aqui o seu comentário, porque isso vai fazer com que essa história, esse conteúdo chegue até mais pessoas. E até a próxima.